6h37, de volta com o Manhã no Ar. E em meio à crise penitenciária no estado, deputados federais vêm a Manaus para reunir informações sobre facções criminosas e o sistema carcerário. Ontem, 83 homens da tropa da Força Tática de Intervenção Penitenciária começaram a atuar nos presídios do Amazonas. A tropa da Força Tática de Intervenção Penitenciária do governo federal começa a atuar nas unidades prisionais do Amazonas a partir desta quinta-feira. Os 83 dos 100 agentes desembarcaram na capital para reforçar o monitoramento dos presídios e capacitar agentes penitenciários e militares do Grupo de Intervenção Penitenciária, criado este ano pelo governo do Amazonas. O grupo deve atuar em todas as unidades prisionais, especialmente nas unidades onde aconteceram as mortes dos internos no último domingo e na segunda-feira. O secretário de Estado de Administração Penitenciária, Tenente-Coronel Vinícius Almeida, informou que a Força Tática de Intervenção Penitenciária vai trabalhar dentro das unidades prisionais por pelo menos 90 dias. Um período importante para trocar experiências e melhorar ainda mais o sistema penitenciário aqui no estado. E ainda falando sobre esse assunto, mais 17 detentos são transferidos para presídios federais. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Quem foram estes presos agora transferidos dessa vez para esses presídios fora do Amazonas? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, seguindo já a mesma justificativa desde o início da semana, quando as primeiras transferências foram realizadas, esse grupo agora que foi escolhido de 17 detentos, também são esses detentos também são apontados como integrantes importantes dessa organização criminosa que teria desencadeado todas aquelas mortes no domingo e na segunda-feira. Então, foi montado no início da semana um comitê gestor de crise, que é formado por alguns membros do Poder Judiciário, também tem do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, inclusive também do governo. Todas essas pessoas juntas, elas decidiram que uma das estratégias para manter a ordem dentro dos presídios seria realizar essas transferências. Os primeiros 9 presos, que foram já transferidos logo no início da semana, eles já eram detentos que apresentavam algum risco e a Secretaria de Administração Penitenciária já havia selecionado esse grupo para ser transferido e esse trâmite todo já tinha começado antes. Já os outros, que já foram sendo transferidos ao longo da semana, incluindo esses 17 que vão agora, eles começaram com esse trâmite processual para que eles possam ser transferidos ao longo da semana depois do massacre, justamente porque eles foram apontados como líderes, e eles poderiam mandar ordens, enfim, e continuar fazendo algo que realmente prejudicasse a ordem dentro das penitenciárias. Então, a gente tem os nomes dessas pessoas, você pode acompanhar comigo nessa arte que a gente preparou com essa lista. Tem o Márcio José Lopes Carneiro, Xavier da Silva Pinto, Júlio César Ramos Moreno, Wilder Chuquizuta, que é conhecido como o Tronquito, tem também o João Fred Polaina, tem o Tiago Oliveira Serrão, Herbert Bastos Andrade, José Bruno de Souza Pereira, Antônio Marcos Pereira Capucho, tem Fernando Félix da Silva, Diego Bruno de Souza Moldes, João Ricardo Santos da Costa, Demétrio Antônio Matias, Adailton Farias da Silva, Alex Sandro Araújo Ventura, tem ainda o Danilo Oliveira Duarte, o Francisco Diego dos Anjos Albuquerque também. Então, esses detentos eles vão ser transferidos a locais ainda a serem divulgados, o governo ainda não divulga por uma questão de segurança mesmo, mas esses detentos eles seguiram todo o trâmite normal, porque para você entender um pouco como é que funciona, você que está em casa, primeiro esse pedido é feito à Justiça Estadual, que repassa o pedido para a Justiça Federal, que vê a disponibilidade, organiza isso para saber se tem algum outro presídio que possa comportar esses detentos, e aí depois é feito o deferimento que volta para a Justiça Estadual e aí sim é dada a ordem para que esses detentos eles possam ser transferidos, até porque é preciso toda uma justificativa, porque para você remover alguém do lugar onde ele mora, onde a família está, é preciso toda uma justificativa e isso demora um pouquinho, Adriane.
E esse período de transferência dura em média 1 ano. Depois disso pode ser prorrogado, mas seguindo todos esses trâmites que você acabou de explicar. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento de conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso. Ele está lá na 93.1 e é para lá que eu vou agora, então vem comigo, vamos interagir mais uma vez nessa manhã de sexta-feira. Emanuel Cardoso, bom dia. Muito bom dia, Adriane Diniz, bom dia a todos que te acompanham aí pela TV A Crítica. Tem novidade lá na Assembleia Legislativa, né? Mudou mais uma vez a liderança do governo e de inédito é o fato de uma mulher assumir esse cargo agora. Exatamente, pela primeira vez na história do Parlamento Amazonense, uma mulher representa agora os interesses do governo do estado junto à Assembleia Legislativa. Tem a responsabilidade de priorizar ou de viabilizar as pautas do governo, a tramitação das pautas do governo junto à mesa diretora, o trabalho de consolidação e de interferência política junto aos pares na Casa Legislativa. Desde o dia 28 de março que o governo estava sem essa liderança. O governador chegou, inclusive, Adriane Diniz, em uma entrevista que fez com a gente aqui na FM O Dia, a afirmar que a relação que ele tem com os líderes na Assembleia Legislativa é uma relação boa, portanto não havia pressa para que esse nome fosse escolhido, mas que ele seria divulgado nos próximos dias e agora foi. A deputada Joana Dark, que já tem liderança de algumas comissões na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a comissão a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os postos de combustíveis, o cartel dos postos de combustíveis, é liderado por ela, assim também como a CPI, a Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, também tem a deputada na chefia e ela afirmou em reportagem do jornal A Crítica, que gosta de trabalhar e vai então, a partir de agora, assumir essa articulação política defendendo o estado do Amazonas ou os interesses do governo do Amazonas junto à Assembleia Legislativa, Adriane. Para mim, na verdade, está só acontecendo uma oficialização, né? Porque a deputada já tinha assumido meio que essa função de líder do governo voluntariamente. Inclusive, o próprio partido dela, o PR, disse que não se articulou para isso, que foi uma articulação da própria deputada que se manifestou e começou a ter esse posicionamento até ser chamada aí para ser a líder do governo. Vamos ver como isso vai acontecer, porque esse é um papel fundamental, é um papel de articulação. O que acontece? O governo, ainda que queira implementar algumas coisas, ele precisa da aprovação do parlamento. E quem faz toda essa articulação interna ali é justamente o líder do governo, que vai reunir, conversar, explicar, convencer os demais parlamentares. E para isso é preciso de bastante jogo de cintura, né? Para lidar com tudo isso. O fato de ser uma mulher também, nosso parlamento feminino é muito pequeno e tem algumas polêmicas que a deputada já se envolveu ao longo desses meses de mandato, um mandato que já começou envolvido em várias polêmicas, inclusive com brigas diretas com o líder da oposição. Então, a gente deve ver nos próximos dias como isso deve funcionar dentro da Assembleia Legislativa. Vamos torcer para que haja governabilidade, para que haja um bom entendimento entre eles, entre todos os parlamentares, né? Porque eles têm que prezar pelo bem do povo em geral. Agora, vamos mudar de assunto, Emanuel, falar de uma questão que já deixa muita gente animada, que é a possibilidade de usar o FGTS. O governo federal anunciou que está estudando a possibilidade de liberar esse dinheiro que fica normalmente retido nas contas, né? Você só tira o FGTS quando você é demitido e se não for demitido por justa causa ou quando você for se aposentar. Recentemente, a gente teve uma medida provisória, ainda no governo de Michel Temer, que autorizou o saque das contas inativas, que era aquelas quando você pediu a demissão e esse dinheiro ficou retido por ali, durante 5 anos. E agora, o presidente Jair Bolsonaro estuda disponibilizar o saque do dinheiro atual, do que está em vigor. Exatamente, Adriane. Por exemplo, os funcionários que recebem os seus pagamentos todos os meses e que, portanto, o valor correspondente ao FGTS é depositado na conta, é o que caracteriza o FGTS ativo. O ministro da Economia, Paulo Guedes,
colocou essa possibilidade, a possibilidade de utilização, de liberação do FGTS, né? Neste caso do ativo e também dos inativos, mesmo aqueles que já ficaram inativos depois do pacote lançado pelo Michel Temer. Mas existe uma coisa aí, Adriane, isso só será definido, só será colocado em prática depois que a reforma da Previdência tramitar no Congresso Nacional. Para o ministro, o que precisa ser feito primeiro é o mais importante. E o mais importante para o país, nesse momento, é a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. E depois disso, a equipe econômica deve se debruçar sobre as propostas ou sobre as ideias para o fortalecimento da economia. A gente sabe que a liberação de FGTS e de outros benefícios do trabalhador injetam dinheiro diretamente na economia, aquecem o comércio e fazem as coisas acontecer. Mas o país, da forma como está, com o déficit fiscal que nós temos, com o descontrole nas contas públicas, com a arrecadação baixa, com o desempenho da economia que cada vez encolhe, fica complicado. Qualquer medida no sentido de tentar movimentar a economia ou injetar a economia vai ser ineficaz, porque os índices vão voltar para o mesmo, o problema principal permanece. E qual é o problema? O governo precisa ajustar suas contas e deverá fazer isso por meio da aprovação da reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes declara, inclusive, que nos próximos meses ou nos próximos dias, essa tramitação deve ganhar velocidade no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que o Congresso tem o seu próprio ritmo, tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Os deputados assim fazem, têm essa autonomia de poderes, mas é uma proposta viável e uma proposta uma das propostas do governo federal, da equipe econômica do governo, para aquecer a economia logo que a reforma seja aprovada, Adriane. De oposição alegam que essa seria uma estratégia para ganhar apoio popular à reforma da Previdência, porque sabendo que depois da reforma teria essa possibilidade de sacar o FGTS. De qualquer forma, é preciso, como você bem disse, ter primeiro esse controle para poder liberar dinheiro, porque não adianta liberar e depois de uns meses voltar tudo como estava antes, ou até estimular um consumo desenfreado. Então, de fato, é algo que precisa ser analisado com toda a cautela para evitar problemas lá na frente. Muito obrigada, Emanuel, por sua participação aqui na 93.1. Um ótimo dia para você e para os ouvintes e bom fim de semana. Exatamente, bom fim de semana, Adriane, para você. Na segunda-feira a gente se encontra por aqui novamente. Tá certo, Emanuel. Até lá. Tchau, tchau. 6 horas. E o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, cumpre agenda em Manaus e durante a noite de ontem ele participou de uma solenidade que contemplava a abertura da semana do Dia do Guerreiro da Selva. A repórter Priscila Cerdeira acompanhou o evento. A Marcha dos Soldados abriu a cerimônia. Acompanhado de coronéis do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o vice-presidente Hamilton Mourão avistava a formatura dos mais novos guerreiros de selva. Com a palavra, o vice-presidente da República saudou os militares da Amazônia e ressaltou a importância deles para a segurança e preservação da região. Isso significa a eterna busca de sermos o exército mais operacional e mais capacitado que a nossa nação necessita. A formatura foi encerrada ao som da banda do Comando Militar da Amazônia. A música escolhida foi o hino do time do coração do vice-presidente. Pela manhã, Mourão participou da Marcha da Saudade, também no SIGS. O vice-presidente chegou em Manaus nesta quarta-feira, participou de alguns eventos fechados e reuniu também com o governador do estado, Wilson Lima, com quem tratou de assuntos econômicos para a região. Hamilton Mourão retorna nesta sexta-feira para Brasília. E na reta final dos mandatos municipais, prefeito e vereadores se uniram para um pacotão de obras. Agora as licitações de até 10 milhões de reais vão estar nas mãos do filho do prefeito,
o ex-deputado federal e atual responsável pela Casa Civil, Arthur Bisneto. Com a mudança, essas licitações vão deixar de ser analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, da CMF, e vão ser analisadas por essa nova comissão especial. A rapidez com que a proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus está sendo criticada pela oposição. E a semana está chegando ao fim, mas as oportunidades de emprego não. Ainda dá tempo de correr para um dos postos do Cine e, quem sabe, fisgar uma das 90 vagas de emprego disponíveis para hoje. E quem vai trazer os detalhes, claro, é ela, Tamires Claire. Tamires, muitas vagas ainda continuam disponíveis para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, né? Pois é, ainda continua com bastante vagas, né? Vem diminuindo ao longo da semana, né? Já tinha mais de 100 no início da semana, agora tem 92. Acho que é uma boa notícia, né? Muita gente realmente deve ter conseguido alguma vaga, deve estar com a boa notícia já que está empregado, mas se você não está nesse grupo, então já presta atenção nas vagas que estão disponíveis no Cine Amazonas. O Cine Amazonas fica ali na Djalma Batista, bem pertinho do Amazonas Shopping. Funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É sempre bom você chegar um pouquinho antes, às 7 horas da manhã, para pegar uma senha para que você possa ser atendido. E é bom também que você chegue lá já com todos os seus documentos. Leve o seu RG, CPF, comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens, carteira de trabalho com PIS. Tem que levar também, no caso das pessoas com deficiência, tem que levar também um laudo médico para justificar, né, para realmente comprovar o tipo de deficiência que tem. Além disso, também é preciso levar todos os seus outros documentos comprobatórios, aqueles documentos que dizem realmente que você fez aquilo que você colocou no seu currículo. Então já vamos olhar aí a lista que tem disponível, que foi disponibilizada pelo pessoal lá do Cine Amazonas com as vagas para esta sexta-feira. Tem vaga para técnico de informática, tem ainda vaga para açougueiro, foguista, tem uma vaga, tem ainda 4 vagas para auxiliar de loja. E tem muitas vagas também para pessoas com deficiência. Tem vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa, estoquista, ajudante de obra, tem ainda técnico de enfermagem e essa última aqui são vagas novas. Olha, 15 vagas para operador de produção. Essas vagas provavelmente já estão sendo disponibilizadas porque muitas empresas correm atrás realmente de cumprir a lei, né, que precisa ter uma porcentagem, dependendo do número de funcionários, muda essa porcentagem, mas precisa ter uma porcentagem de pessoas com deficiência no quadro de funcionários para realmente se enquadrar na lei. Tem ainda as vagas disponíveis no Cine Manaus. Então, tem duas sedes, né, uma na Constantino Neri, no São Geraldo, tem outra no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã. O horário lá é um pouco diferente, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, mas o procedimento é o mesmo, tem que levar seus documentos para que você possa fazer o cadastro e mais tarde ser chamado, quem sabe. Agora, essas vagas aí são na iniciativa privada, mas tem muitas vagas também que já vão ser abertas esse ano mesmo, no edital que está prestes a sair, um dos editais mais esperados do ano pelos concurseiros. Tem muita gente já estudando para esse concurso e vão ser 160 vagas. Ontem, o Tribunal de Justiça assinou finalmente com a banca e oficializou então o início, né, já a fase final desse processo para chamar o edital, que deve sair já no próximo mês. Vamos acompanhar a reportagem. As vagas são para quem tem nível médio completo ou superior em 10 especialidades diferentes, como em psicologia, contabilidade e direito. Os novos servidores devem atuar em Manaus e em 12 cidades do interior do estado. São 147 vagas para a capital e 13 vagas para o interior, além da formação de cadastro de reserva. A banca escolhida é considerada por muitos uma das mais exigentes em concursos. A prova, que deve ter entre 100 e 120 questões, não vai ser de múltipla escolha, como a maioria das provas do tipo. O motivo número 1 da adoção do que a gente chama de itens de julgamento certo e errado é coibir o chute, mas ela pode ter outros pesos também, a depender, como eu disse, dessa calibragem da prova. Isso eu não posso avançar nada sobre a calibragem da prova, isso será feito no momento oportuno, estará especificado claramente e objetivamente no edital. O concurso é um dos mais esperados dos últimos anos e deve ter mais de 70 mil inscritos de todo o país. A data da prova ainda não foi definida e deve ser publicada junto com o edital dentro de 15 dias.
O último concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas foi em 2013 e venceu há 2 anos. Os novos servidores devem começar a atuar no ano que vem com salários iniciais entre R$ 2.500 a R$ 4.800, além dos benefícios. O cadastro de reserva são 3 vezes o número de concursados. E naturalmente que nós fizemos um número menor, porque é o que comporta hoje o orçamento do tribunal para o nosso orçamento de 2018. Mas para 2019, até julho, nós estaremos já reforçando isso para que possibilite, no ano seguinte, nós contratarmos o pessoal do cadastro de reserva de acordo com a evolução e com a condição econômica do tribunal, né? O que constar do orçamento do próximo ano. E daqui a pouco tem as notícias de polícia. Mais um caso de estupro de criança que foi registrado aqui na capital. E a gente mostra também o caso do bombeiro que jogou a esposa do carro em movimento. Ele já está preso. Ele tratou ela com desrespeito tamanho, a ponto da testemunha, que não a conhecia, achou que se tratava até de um roubo, um sequestro, da maneira como ela foi jogada fora do carro.